Olá, bem-vindo ao Help no Campo. Esse canal traz informações e estatísticas dos melhores campeonatos de futebol do mundo. O objetivo do canal não é dar indicações de entradas, mas sim, fornecer todas as informações para que você invista no melhor mercado, correndo o mínimo de risco possível. Sem mais enrolação, vamos às informações desse jogo. O resultado mais comum em confrontos entre Manchester City e Leicester é 1-0. 6 jogos terminaram com este resultado. Nos últimos 13 encontros com o Manchester City jogando em casa, ganhou 7 vezes, houve um empate e o Leicester ganhou 5 vezes. A diferença de gols é de 28-23 a favor do Manchester City. Durante os últimos 31 jogos, o Manchester City ganhou 17 vezes, houve 6 empates e o Leicester ganhou 8 vezes. A diferença de gols é 53-38 a favor do Manchester City. Na temporada passada o Manchester City ganhou ambos os jogos contra o Leicester 6-3 em casa e 1-0 como visitante. O Manchester City tem uma sequência de 5 vitórias na Premier League. Na Premier League, o Manchester City tem 5 vitórias consecutivas em casa. O Leicester tem uma sequência de 3 derrotas na Premier League. Você sabia que o Manchester City marca 23% dos seus gols entre os minutos 31 e 45? Você sabia que o Leicester marca 30% dos seus gols entre os minutos 31 e 45? O Manchester City tem uma sequência de vitórias de 8 jogos. O Manchester City não perdeu nenhum dos seus últimos 12 jogos. O Manchester City ganhou 9 jogos consecutivos em casa. O Manchester City não perde em casa há 12 jogos. O Leicester perdeu 3 jogos consecutivos. O Leicester não ganhou em seus últimos 9 jogos. O Leicester não ganhou nenhum de seus últimos 3 jogos contra o Manchester City. O Manchester não conseguiu marcar em 0 dos seus 14 jogos em casa pela Premier League, nesta temporada. O Leicester não conseguiu marcar em 3 dos seus 15 jogos fora pela Premier League, nesta temporada. Campanha em casa do Manchester City nesta temporada, em 12 vitórias, um empate e uma derrota. Erling Haaland é o maior artilheiro do Manchester City com 28 gols. Harvey Barnes já marcou 10 vezes para o Leicester. Kevin De Bruyne fez o maior número de assistências para o Manchester City com 13. James Maddison é quem tem maior assistências no Leicester 6. Há um ano atrás, o Leicester City estava em nono com 41 pontos. Agora está em 19º com 25 pontos. O Manchester City conseguiu marcar pelo menos um gol nos seus últimos 12 jogos. O Leicester City sofreu gols em cada um de seus últimos 11 jogos. O Manchester City vence o primeiro tempo em 50% das suas partidas, o Leicester em 27% das suas partidas. O Manchester City vence 50% dos intervalos, o Leicester City vence 27%. Quando o Manchester City lidera em casa por 1-0, eles vencem em 95% dos jogos. Quando o Leicester lidera por 0-1 fora, eles vencem em 52% dos jogos. Quando o Manchester City começa perdendo por 0-1 em casa, eles vencem em 75% dos seus jogos. Quando o Leicester perde por 1-0 fora, eles vencem em 16% dos seus jogos. O Manchester City perdeu apenas um dos seus últimos 5 jogos contra o Leicester em todas as competições. Nos últimos 5 confrontos, o Manchester City venceu 4, o Leicester venceu 1 e houve 0 empates. Em média, o Manchester City marca 2 gols numa partida contra o Leicester City e o Leicester marca 0,8 gols contra o Manchester City. O número médio de gols nos confrontos entre Manchester City e Leicester é de 2,8. O número médio de gols no primeiro tempo nos confrontos entre Manchester City e Leicester é de 0,8. Em média, o Manchester City marca 3,42 gols jogando em casa e o Leicester marca 1,63 gols quando joga fora. Essas são as estatísticas de gols. Analise muito bem todos esses números, para que você possa ter uma total compreensão do que pode acontecer nessa partida. Essas são as estatísticas de escanteios. Analise muito bem todos esses números, para que você possa ter uma total compreensão do que pode acontecer nessa partida. Inscreva-se no canal, é muito importante para nós. Ative o sininho, não perca nenhuma análise. Deixe o seu like e faça um comentário, vamos crescer juntos. Essas são as estatísticas de cartões, analise muito bem todos esses números, para que você possa ter uma total compreensão do que pode acontecer nessa partida. Atenção, e não precisa fazer investimento em todos os mercados, atue no mercado que for mais confortável para você. Tenha a gestão da sua banca, não se aventure fazendo investimentos altos se você está começando no mercado. Esse é um mercado de longo prazo, a constância é que vai fazer você ganhar dinheiro. O hedge é normal,
tenha controle emocional e siga em frente. Até o próximo jogo.